partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A programação dos 400 anos das missões não está só relembrando o passado. Ela está, de certa forma, colocando este passado de volta em movimento. E talvez poucos momentos traduzam tão bem isso quanto a Missa Terra Sem Males. Um musical litúrgico com letras do bispo Dom Pedro Casadaglia e do poeta Pedro Tierra. A obra é uma peça fundamental da música sacra e da resistência no continente, incorporando melodias aborígenes e propondo uma reflexão sobre a história dos povos indígenas. Uma celebração que une rito católico, cultura indígena e música latino-americana em um encontro que de alguma forma nos faz revisitar a própria origem da nossa região. E para abrir o nosso programa de hoje eu trago uma reflexão de Dom Pedro Casadaglia, um dos autores da obra, que diz o seguinte: a fé, quando verdadeira, não apaga a cultura, ela a abraça. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, todos juntos contra os vilões de esgoto, Sicredi, a ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, FenaSoja 2026, Nosso Ouro Vem do Campo e Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar de dois momentos importantes dentro da programação dos 400 anos, mas principalmente de um encontro simbólico entre história, cultura e espiritualidade. Recebo agora o Marconi Flack, atual diretor de turismo da Prefeitura aqui de Santo Ângelo, desempenha aí um papel ativo na promoção do turismo das missões, e Martin Coplas, maestro, compositor e cantor argentino. Sua obra de maior destaque é a composição musical da Missa Terra Sem Males. Queridos, sejam muito bem-vindos ao Cafezinho Missioneiro. Estou muito feliz, estou muito empolgada com essa entrevista. Como eu disse antes da gente começar, quando eu fui fazendo a pesquisa para montar o roteiro, fui ficando muito encantada, né, com isso que vai acontecer aqui na cidade. A gente tem o fato dos 400 anos, eu acho, toda a programação tem nos feito emocionar muito, né? As quintas-feiras são focadas nos 400 anos, então toda quinta-feira a gente traz alguma programação, algum projeto, e a gente tem tido projetos lindos, viu, Marconi? Tem muita coisa linda acontecendo na nossa região, emocionante de fato, e como eu acredito que seja aí este momento que vocês estão organizando, né, para a próxima semana. E eu quero falar, então, perguntando, assim, quando a gente olha para a programação dos 400 anos, a Missa Terra Sem Males, ela não é um evento somente, né? Tem todo um simbolismo, né? O que fez vocês entenderem que esse momento tinha que estar na programação? Então tá. Primeiro, muito obrigado, Dani, pelo convite, né? Então, eu acho que a região das missões como um todo, ela está sabendo aproveitar os 400 anos, né? Não está passando em branco. Então, vai ter muito legado, vai ficar muita coisa aí, permanente, né? Mas, entre as coisas permanentes, nós também temos que ter alguns eventos até para marcar, né? Sim. E no ano passado, a gente estava conversando, eu, o Vinícius, né? E levamos para o prefeito, né, o Nívio Braz. Olha, a gente gostaria de, entre os eventos, colocar a Missa Terra Sem Males. A gente explicou para o Nívio o que era o conceito da missa e de imediato ele aprovou isso. Que legal. Porque ele entende que essa participação do povo numa missa que contempla, que é uma missa ecumênica, ela não está restrita, apesar de ser uma missa rezada pelo bispo Dom Lírio, pelo padre André, ela é ecumênica, ela é aberta a toda a sociedade participar. Porque depois o Martin vai falar um pouquinho mais sobre a missa, né? E aí o pessoal vai entender o que eu quero dizer com uma missa ecumênica e aberta, né? E ela tem essa questão também que muito se fala assim, e o Guarani, né? E essa missa, então, tem essa participação do Guarani, né? Ela foi escrita, então, por esse bispo espanhol, mas justamente foi escrita aqui na região das Missões, né? Tá? E
E tendo esse envolvimento, porque se fala do padre Roque Gonzalez, mas aqui também vai se falar do povo Guarani, e não só do povo Guarani, de todos os habitantes hoje da região das Missões. Sim. A nossa região, ela nasce justamente desse encontro, né? Dos guaranis, dos jesuítas, né? A gente tem, claro, tivemos muitos conflitos também, a gente sabe da nossa história, né? Entre os jesuítas, os povos indígenas e todo o resto. Mas essa missa, ela tem essa intenção de revisitar essa história? Sim, fazer essa leitura, né? Já que tu falaste do conflito, o conflito seria inevitável. Se não fosse com espanhóis, portugueses seriam com outros, né? A sociedade, o mundo estava evoluindo, né? Então eu acho que isso é o tipo da coisa assim que pode se discutir, mas tem que se ter claro que era inevitável, né? E essa questão assim, a missa então traz a participação das pessoas, mas aí eu vou deixar para o Martin falar que ele entra nessa parte da missa aí. Martin, que prazer lhe conhecer, que prazer lhe receber aqui, que prazer saber um pouco da história que tu contaste pra gente aqui, né? Um pouquinho antes da gente entrar. Tem muita história neste corpo, nessa mente, né? Nesta alma. E essa obra, ela une aí elementos da liturgia católica, né? Com sonoridades e visões do mundo indígena, enfim. Como é que isso foi pensado, esse diálogo entre culturas, Martin? Boa tarde, ouvintes, e estou muito feliz de estar conversando contigo e poder trazer esta mensagem, que é uma mensagem de harmonia, esperança e paz. Isso que realmente a Missa da Terra Sem Males nos convoca hoje em dia, frente à situação que nós estamos vivendo hoje em dia. E a missa traz essa caminhada de poder encontrar realmente uma reflexão das nossas raízes. Nós precisamos da memória. Sim. E a memória nos faz missioneiros. Digo nos faz missioneiros porque eu venho do outro lado do Rio Uruguai. Do outro lado do Rio Uruguai temos um território que se chama Argentina. Então eu vim de lá e desde o primeiro momento vim a conhecer o que realmente era a música missioneira. A música missioneira tem 400 anos. E temos aqui a saga jesuítica da Ordem de Loyola. A Ordem de Loyola veio a respeitar a vida dos seres dos nossos povos originários, hoje os guaranis, que sempre foram os guaranis. Mas então essa função que se juntou nos deu uma identidade. E depois, com o transcorrer do tempo, veio a saga dos imigrantes europeus, que também é a segunda contribuição que nós temos hoje como identidade. Principalmente esta que veio há 200 anos, né? E entrou pelo Rio Grande, né? E foi subindo, e hoje estes pioneiros que vieram, né? Que foram desbravando e avançando, hoje estão realmente no coração da Amazônia já, né? Sim. Estão lá. Esses que são hoje herdeiros de todos aqueles imigrantes que vieram, né? Alemão, polonês, italianos, português e de toda parte do mundo europeu. E isso nos fortaleceu. E a partir da mesma forma que os jesuítas vieram com os guaranis, também essas etnias nos deram toda essa riqueza que nós temos hoje. Sim. Que nós podemos hoje desfrutar desta expressão cultural, daquilo que nos dizem, sabe? Por exemplo, do meu sotaque, do seu sotaque, quando eu ouço, por exemplo, na região missioneira, então eu tenho e digo, estamos aqui. Quero dizer com isso que quando eu cheguei em 72 a Uruguaiana, a convite do Colmar Duarte, que é o fundador da Califórnia, a convite do Henrique de Freitas Lima, fundador da Califórnia, eles me colocaram realmente outro espaço cultural que eu não conhecia. Eu não conhecíamos nada em Buenos Aires, porque eu sou da província de Buenos Aires. Não conhecíamos nada até os 18 anos sobre o que era o Brasil. Menos o que era o Rio Grande. O Rio Grande veio a conhecer, vivenciar o Rio Grande a partir do momento que eu atravessei a ponte da Irmandade de Passo dos Libres da Uruguaiana. Aí que me encontrei com um mundo que não era lejano a mim,
Não era, porque eu sou pampiano, eu sou da província de Buenos Aires, mas as informações eu trago através da identidade cultural que se fez nos últimos 200 anos na Argentina. Entendi. ¿Sí? Entonces, como nos chamamos el canto popular. Uhum. El canto popular que vem da época colonial na Argentina, né? O Marconi estava falando hoje sobre Martim Fierro, que é realmente, como diz aqui o gaúcho, é a Bíblia gaúcha. Uhum. O Martim Fierro é a Bíblia gaúcha, que foi escrito em 1872, né? Reivindicando, sabe, o espírito do homem pampiano que estava nesse momento, nessa situação, numa situação muito gravíssima, né? Porque é uma situação que começa a guerra do deserto na Argentina e os gaúchos que trabalhavam nas fazendas eram arrebanhados para ir na frente a batalhar pela direção dos comandantes de Buenos Aires. Então, venho com essa informação, uma informação do século XX. Quando eu estava na escola, veio com a informação das músicas folclóricas. Como hoje temos músicas folclóricas e hoje estamos realmente em uma gama muito ampla através do nativismo, que a gente ajudou a construir o nativismo. Sabe? Quais seriam realmente os aspectos da cultura? Então, partimos da onde? Não, partimos da influência missioneira. Uhum. Da influência missioneira que está há 400 anos. Então, a partir daí, nós fomos construindo as temáticas, né? Resgatando o linguajar, né? Que chama linguajar pampiano, o linguajar do homem que trabalha na terra, nesse caso, os que cuidavam as fazendas e faziam todos os trabalhos. Né, e muita da influência, eu olhando aqui a parte da música ali que o senhor me mostra, né? Que o senhor me mostrou aqui no material, deixa eu mostrar inclusive para quem está nos assistindo, né, da missa que vai acontecer, muita influência também dos indígenas, né? Correto. Total. Correto. Quero dizer que eu sou descendente de povos originários. Sim. A minha mãe é autóctona dos Andes, né? E trago toda essa gama de informações através da música. Sim. Porque eu sou violonista, eu sou flautista, eu sou percussionista, eu sou arranjador e eu sou quem criou Sim. esta estrutura harmônica com todas as influências que estamos falando agora. Né? E a missa, ela não é, a intenção dela não é ser um espetáculo, né, maestro? Ela segue ali um rito litúrgico, por mais que a gente tenha lá um coral lindo, inclusive já me coloquei aqui à disposição para ser voluntária, quero participar disso, mas ela segue um rito litúrgico, né? O que muda na experiência de quem vai participar, de quem vai assistir? Eu convido ao povo de Santo Ângelo, mais uma vez, para poder estar com nós, celebrar, cantar e poder assistir este momento de reflexão. Principalmente porque eu já estive aqui em 2002. Nós apresentamos aqui na Catedral Angelopolitana, apresentamos no aniversário do município de Santo Ângelo, que naquela época, acredito que era o dia 16 de março de 2002. Março de 2002, aniversário de Santo Ângelo, foi feita na Catedral da Sé. Naquela época, o nosso Stanislau, Dom Stanislau foi a pessoa que me recebeu, que nos colocou de forma aberta. Também fui acolhido pelo irmão Bruno, dos maristas, que tanto lutava pelos corais, que tanto até hoje. E a gente tinha naquela época, desculpa a interrupção, mas a gente tinha um coral gigante, né, na igreja naquela época. Sim, bem representativo. E aí foi que nós começamos a construir. E começamos a construir como seria, de que forma seria, né? Porque eu tenho a primeira que eu fiz na Catedral da Sé, por exemplo, em 1979, no Dia do Índio, naquela época se chamava Dia do Índio, 19 de abril de 1979, nós fizemos na Catedral da Sé, em São Paulo. Né? Quem estava celebrando era Dom Paulo Evaristo Arts,
Dom Helder Câmara, é decir, os grandes ícones da Igreja do Brasil, da CNBB da época. E nesse momento também a participação dos povos originários do Brasil, que estavam lá, Patajó, Chavantes, Yanomami. Que incrível isso. Todo esse foi o momento de batismo. Mas a forma que nós vamos apresentar agora é a mesma que eu apresentei aqui em 2002. Pois eu ia perguntar isso. 2002. É uma criação lá de 1979, daí o senhor apresentou em 2002 e a gente retoma ela agora. E ela segue sendo tão atual quanto ela vai entregar toda essa experiência. Sim. Então vamos falar o que aconteceu em 2002 aqui. Nós fomos recebidos muito bem naquele momento pelo prefeito e pela sua equipe, que realmente acreditou na ideia desta obra. E também, da mesma forma que o nosso prefeito, né, agora ele também nos acolheu também de uma forma imediata, de uma forma sensível, de saber, porque esta missa propõe uma participação da comunidade. Aí que está, de certa forma, a intenção minha de 2002, que foi participando o povo do Santo Ângelo participando permanentemente. De que forma? A forma é, a missa tem o ritual, né, da missa, porque o Dom Lírio vai ser a pessoa que vai celebrar, juntamente com o Padre André, e toda a diocese que vai estar convidada para estar aqui. Padres, ministros e todos envolvidos. Emaús vai estar presente, todos estão presentes. E nesse momento nós realizamos o que vai acontecer. Por exemplo, o que vai acontecer agora? Acontecer agora que nós vamos recepcionar a Cruz Missioneira. A Cruz Missioneira vai estar lá na fonte da praça e vai chegar aqui com os caminhantes, com os peregrinos do Caminho das Missões. Caminho das Missões. Que legal, sabe? Eles vão estar chegando. No Caminho das Missões vão chegar os peregrinos, né? E que os peregrinos vão já vir da Argentina, lá de Posadas, Porto Xavier, e vão chegar até Santo Ângelo na data do dia 26, domingo, às 18 horas. Sim. Então, são os peregrinos, o povo guarani, a criança, as famílias guarani, carregando a cruz, e também a participação das dioceses, com os padres e ministros, chegando. Toda uma simbologia, né? Ela vai chegando, ela participa desde o centro, né? Sobe na rampa, porque batemos uma rampa de participação, né? E a partir desse, coloca a cruz missioneira, né, de quem está assistindo à sua direita. Temos na frente o altar, os ministros, os Dom Lírio e toda a diocese, e temos o coral que nós estamos realmente construindo, de 400 vozes. Estamos fazendo o maior esforço. A secretaria e a sua equipe de coordenadora estão realmente me estão facilitando de poder ir aos municípios a ensaiar, por exemplo. Terça-feira estive em Vitória das Missões, né? Agora, futuramente, já terça-feira estou em Santa Rosa, acessivamente. Para buscar essas 400 para vozes. Fazer a representatividade através da AMM, né? Que convoca toda a região, os municípios, né? Inclusive tem uma orientação de que vai haver um ato, um protocolo, né? Né? Que vai o prefeito da cidade de Santo Ângelo recepcionar a todos os prefeitos. Legal. Que vão estar presentes. Maestro, eu vou chamar o intervalo, agora são 13h24, a gente vai rapidinho para nossa pausa aqui no cafezinho. Hoje a gente está falando sobre cultura, fé e identidade na programação dos 400 anos, sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026 e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Minuto Corsan. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Você sabe a diferença entre esgoto cloacal e drenagem pluvial? O esgoto cloacal é aquele que vem de casas e estabelecimentos, como água do banheiro, da pia ou da lavanderia. Esse sistema é operado pela Corsan, que faz a coleta e o tratamento. Já a drenagem pluvial é a rede que recebe água da chuva, captada pelas bocas de lobo nas ruas. Esse sistema é responsabilidade do poder público municipal. Misturar essas duas redes pode causar alagamentos e problemas no funcionamento do sistema de esgoto. Por isso, cada rede tem sua função específica. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Vem aí os shows da Fena Soja 2026, de 1º a 10 de maio em Santa Rosa. Dia 1 tem Matuê. Dia 2, Rock Festival com Velho Rock, Criado Mundo e Papas da Língua. Dia 5 tem Panda. Dia 7 tem Leonardo. Dia 8 com a banda Menos é Mais. E dia 9, Zenete Cristiano. Garanta já o seu ingresso para os shows da Fena Soja em divaingressos.com.br. Fena Soja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Quer Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 29 minutos e hoje a gente está aqui no cafezinho falando dos 400 anos das missões, conversando com Marconi Flack e com Martin Koplas a respeito da missa, né? Terra Sem Males, no Caminho das Missões, que vai acontecer no próximo domingo, no dia 26/4, às 18 horas, aqui na nossa Praça da Catedral, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Maestro, quando a gente pensa na condução dessa missa, né, que tipo de experiência o senhor imagina que vai provocar nas pessoas, né? Isso vai ser mais contemplativa, vai ser mais espiritual, mais cultural ou uma soma de tudo isso? Correto, sim, é a soma de tudo. É a soma de tudo e em especial nós vamos reviver aquele momento que acontecia há 250 anos aqui em Santo Ângelo, que as missas eram na praça pública. Uhum. As missas de domingo com os guaranis celebradas pelos jesuítas eram no domingo às 18 horas. Então, nós vamos respeitar... A simbologia já começa aí, né? Sim.
nós vamos começar quando os sinos da catedral anunciar às 18 horas. Começamos ali. Então, estava me colocando nesta situação. Nós queremos oferecer aquele momento e nós vamos vivenciar esse momento com a participação da comunidade de Santo Ângelo. Essa é a intenção. Então, como eu estava comentando, a chegada da cruz missioneira, né? E na memória penitencial nós vamos ter uma manifestação contemporânea, de balé contemporâneo, com a coreografia de Odailson Berté. Odailson Berté hoje é professor na Universidade de Santa Maria e ele vai trazer realmente uma mostra em forma de dança, uma forma estética, que vai nos mostrar o que é a memória penitencial. Que a memória penitencial é um momento de reflexão. Aí sim, é um momento de reflexão de tudo o que aconteceu nos últimos 500 e poucos anos, né? Tudo isso que aconteceu, né? Onde há um comprometimento histórico da Igreja Apostólica e Romana. Há um comprometimento ali com relação ao que aconteceu na América, principalmente nos povos originários, né? Sim. Né? Que a grande exceção são os jesuítas de Loyola, que eles vieram para respeitar o ser humano, não vieram para matar, sim, não vieram para escravizar, não vieram para fazer genocídio, que são permanentemente na América do Sul até hoje, né? Então, essa é a diferença. Essa cerimônia é lembrar aquele momento de alegria, de participação comunitária, de estar todos juntos, né? Exaltando, né? a Deus de cada um de nós. Sim. Por isso que ela é ecumênica. E a proposta de ecumênicas partiu da própria Igreja Católica. Abrindo para quem nos deu essa posição foi Dom Estanislao, aqui em 2002, e a partir daí nós tivemos essa abertura de poder participar. Como vão participar? Como já falei, a cruz missioneira chega, depois vem a participação, a chegada do Sírio e ao mesmo tempo do Evangelho, onde chega com os guaranis, né? E chega um séquito da Emaús, juntamente com os ministros e o povo guarani, que vai subir no palco e vai cantar para nós. As crianças guaranis, semelhante como aconteceu agora aqui no encontro nativista, né? 17º, né? Sim. 17º canto missioneiro. Que aconteceu naquela noite, vai ser semelhante. Emocionante. Todas as crianças cantando, nos dando a sua demonstração de cultura. Emocionante. Esse vai ser esse momento. Depois vem, na sequência, vem o ofertório, né? No ofertório, onde a comunidade coloca os produtos da terra através das entidades de agricultores daqui do Santo Ângelo, né? Eles vão oferecer em cestas, sabe, o que se produz, né? Desde a mandioca, né? Por toda, né? Passando por frutas e vegetais, enfim, que nós temos. A gente fala, ouvindo, assim, parece que é um grande evento, né? Mas, na verdade, não é só um espetáculo cultural, é uma grande celebração, né? De fé, de cultura. E assim, para mim, a presença de um maestro com raízes indígenas, né, conduzindo tudo isso, traz uma camada muito importante para essa celebração, né? É tudo muito simbólico, né, Martim? É simbólico porque nós precisamos participar e ao mesmo tempo estar ligado às nossas raízes. Sim. E como falávamos, nós temos vários períodos que hoje somos o que somos. Né? Somos descendentes de gente que veio a trabalhar, a lutar por sua vida, por sua família, e que hoje temos os resultados. Se hoje temos toda esta estrutura que nos beneficia, como nós estávamos falando, que nos dá essa oportunidade, se deve ao esforço dos imigrantes que há 200 anos e 150 anos, no caso da etnia italiana, estão presentes aqui conosco.
Sim. Nós somos Sim. herdeiros de todo esse esforço, de toda essa saga e de toda essa luta, que hoje tem resultados para todos nós e seguirá dando resultados. É um grande legado ainda. É um né? grande legado feito por nós. Sim. E junto com os povos originários, que são os guaranis, que hoje temos. Perfeito. Bom, então, na sequência, participação, por exemplo, no Rito da Paz, nós temos a participação das crianças dos colégios fundamentais de ensino aqui. As crianças vão estar lá, presentes, dando um momento de felicidade, dançando com as bandeiras da paz, bandeiras brancas, dançando no cenário, mientras o coral vai cantando. Né? Ele vai cantando e elas vão dançando. Este coral de 400 vozes que vocês estão permanentemente. O coral segue fazendo. A dinâmica, então, é assim. Ó. A dinâmica é coral, solista, tem um coral, tem um solista, tem um instrumental, se a gente pode deixar algumas trilhas sonoras para vocês poderem ilustrar, né? Permanentemente, né? Permanentemente. Nós estamos assistindo o coral cantando, o solista tocando, o instrumental está tocando, não para. Né? E a cada quadro, nesse caso, cada momento, vamos chamar assim, cada momento tem participação da comunidade. Eu quero muito participar disso. Numa entrada assim. Não, e você vai estar com nós, como coral, e você vai assistir o seu povo, sabe, né? Estando refletidos na nossa identidade. Isso vai ser uma coisa, aliás, um momento único será. Sim. E por isso eu quero convidar para o dia 26. Né? Mas a Dani quer participar e todos que quiserem participar agora, na sexta-feira, dia 17, às 19 horas, ali no Centro Municipal de Cultura, ou no sábado, dia 18, né? Tem os dois. Tá. Pode ir nos dois ou vai num ou outro? Num ou no outro. Tá. E no sábado, então, às 15 horas, ali no Centro Municipal de Cultura, o maestro vai estar ali recebendo todo mundo que quer participar do coral, porque daí já vai ter o ensaio, né? E esse livreto que a gente tem aqui em mãos, ele é da missa anterior. A gente está imprimindo um novo livreto e todo o coralista, né, vai receber o livreto aqui para no dia da missa cantar com o livreto aqui. Mas daí tem que participar do ensaio de um ou outro na sexta-feira às 19 horas ou no sábado às 15 horas. No Centro de Cultura. No Centro de Cultura. E no outro final de semana já é a Missa Terra Sem Males, que é uma semana antes do dia 3 de maio, que é o dia do Roque Gonzalez, que é o dia dos 400 anos. Então, a Missa Terra Sem Males aqui em Santo Ângelo abre a semana de celebração dos 400 anos. Que excelente. Marconi, a gente está vivendo um momento de grande retomada da nossa identidade, né? O maestro falou agora disso, né? Dessa questão da identidade, e essa missa, ela dialoga muito com esse movimento, né? A gente tem sentido... Bom, toda quinta-feira eu me arrepio de alguma forma aqui por conta de alguma coisa que a gente aprende, né? Todas as quintas são, maestro, dos 400 anos aqui no Cafezinho. Então, toda quinta-feira a gente descobre uma coisa nova e a comunidade, por consequência, também aprende uma coisa nova. Como que tem sido isso para ti, que é uma pessoa que vem do turismo, que vem da cultura, conhece, né? É uma pessoa que trabalha há muito tempo já, né? Difundindo isso. Como que tem sido isso na tua visão de fomentador de cultura e turismo? Então, vamos pegar uma situação. Um turista que não é do Rio Grande do Sul e que vem visitar o Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, o Rio Grande do Sul é composto por camadas. E ele só descobre essas camadas quando chega aqui. Não são camadas sobrepostas, são camadas culturais diferentes, né? Sim. Quem olha de fora, olha assim, um Gramado e uma cultura gaúcha que sai daqui, as músicas mais famosas. Um CTG, alguma coisa assim. Aí quando ele começa a conhecer mais o Rio Grande do Sul, ele vai vendo que tem a identidade do Pampa, tem a identidade da Lagoa, né? De Pelotas e Rio Grande, tem a identidade de Porto Alegre, tem a idade de Gramado, né? E aí tem a identidade missioneira, que ao meu ver é a mais forte de todas, né? A identidade do ser missioneiro é bastante forte isso aí, e logo o turista percebe
que a identidade do ser missioneiro é diferente do resto do Rio Grande do Sul. E aí o turista descobre que tem vários Rio Grande do Sul dentro de um único Rio Grande do Sul. Aí a gente teve, por exemplo, o Degusta Missões, que foi justamente um sucesso, foi justamente isso, trazer a cultura autóctona, a Guarani no caso, né, para os pratos. Então você pega um prato que todo mundo conhece, um prato usual, e coloca elementos Guarani. E aí você cria uma explosão de sabores, né? Quando você experimentava um prato e você buscava assim, não, mas isso aqui, aí tu trazia o elemento, o amendoim, o milho, né, o buchá, a erva mate, né, que eu estou me lembrando agora de imediato, assim, isso, então, a missa Terra Sem Males, a cultura, a gastronomia, tudo isso aí a gente vai cada vez mais criando, a gente sempre teve a identidade missioneira, mas a gente vai tornando ela assim um produto que o turista chega e identifica facilmente. Eu estou nas missões. Sim, tá? sim. Tá? Então, eu vejo também a questão do canto missioneiro, né? Um festival fantástico ali, que trabalha muito bem as músicas autorais ali. Isso aí também gera uma identidade. E depois a gente vai ter alguns legados. Eu sei que a Dani está louca de vontade de perguntar para mim sobre mapa em vídeo, né? Mas tu já sabe que tu está convocado aqui para outros cafezinhos para a gente falar, né? Tudo que eu quero saber é dessa projeção mapeada aí, que eu sei que vai ser um sucesso. Então, mas vai ficar para um outro cafezinho. Isso, fica para um próximo. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa importante. Por favor. Que toda essa programação que o Marconi está colocando realmente fortalece a nossa identidade. Total. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque, como ele disse, camadas diferentes, né? Eu moro hoje em dia no Vale do Paranhana. O Vale do Paranhana envolve em Costa da Serra. Eu moro em Taquara, né? Então, Taquara é caminho a Gramado, né? Então, aí estamos com a serra perto, né? Então, são outras camadas, né? Sim. No caso de Caxias, e vamos subindo, né? Sim. Caxias, Bento Gonçalves, aí temos toda uma colonização mais italiana, vamos dizer Sim, assim, que tem outro aspecto no espaço turístico. Agora, aqui as missões têm uma coisa fundamental, né? Que é a erva mate. A erva mate não existe em outro lugar do mundo. Sim. Não existe. Não existe nem na Indochina, que seria um clima semelhante amazônico, né? Não existe. Não existe na Austrália, não existe em nenhum lugar do mundo, a não ser aqui, na América do Sul e aqui na Amazônia. E com essa característica de consumo também, né? Martin, deixa eu te dizer, fazer um parênteses, né? A erva mate já conquistou o mundo, porque se você for para, por exemplo, Berlim, você encontra refrigerante à base de erva mate sendo vendido lá, né? E fabricado lá na Alemanha, né? Não, mas é por isso que eu disse, com essa característica de consumo, né? Porque tem até um meme, né, do pessoal compartilhando a cuia e outros estados, enfim, outras culturas, tomando como se fosse um copo, sim, né? Sim. Então a gente tem essa característica de consumo que é incrível, né? Aqui os hermanos também, né? Não, é sim, na América do Sul. E te interrompendo, né? O Messi, né, que divulga o chimarrão no mundo inteiro, né? Ele tá tornando o chimarrão conhecido em todo o mundo, né? Ele utiliza... Eu não posso citar o nome da erva mate, mas eu posso dizer que ela é comprada no Uruguai, mas é feita aqui no Rio Grande do Sul. Quem conhece a erva mate já sabe. Não, mas Uruguai não tem. É feita aqui. É feita no Rio Grande do Sul, exportada e no para o Brasil Uruguai também. Só para complementar aqui, a questão é o seguinte. Na época que os jesuítas chegaram aqui, né, quem ensinou aos jesuítas a tomar mate foram os guaranis. Sim. Eles que com uma calabaça, sabe, e com uma taquara, sim, o que hoje tomamos, né, o mate. Bom, o que acontecia com isso? Acontecia que essa produção, né, que era aqui, essa produção era exportada, vamos dizer assim, em territórios como Peru, Bolívia, Amazônia, partes da Amazônia, Buenos Aires, Montevideo e Chile, Santiago de Chile. Então, saíam daqui para a América do Sul. Saíam daqui da América do Sul pelos jesuítas e os guaranis. Aliás, os guaranis que faziam, os jesuítas só distribuíam e vendiam, porque todo esse potencial, essa supremacia econômica era para incentivar para a comunidade. Sim. Você sabe como era dividido essa supremacia econômica? Era dividido da seguinte forma.
era 50% para a comunidade, 50% da comunidade, né? 20% para o rei da Espanha, né? 20% para que os jesuítas comprassem ferramentas, Sim. cavalos, tudo isso que eles trouxeram, né? Eles trouxeram lá do Peru. Ele não veio do Rio da Prata, ele não subiu o Rio da Prata, Uruguai e Paraná. Não, ele veio lá do Peru, todo isso aí. Mas era comprado pelos jesuítas para os espanhóis. Então, o que acontecia? Então, veja bem, 20% para o rei, 20% para comprar, vamos supor, ferramentas, o que era necessário, moares, cavalos, tudo, e ao mesmo tempo 10% era para o Papa. Olha só. E 10% era para a igreja. Toda quinta eu aprendo uma coisa nova. Agora são 13h46, eu vou chamar o nosso intervalo, a gente segue o nosso cafezinho hoje conectando história, cultura e espiritualidade com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa convidam você para a maior feira multissetorial do Brasil. A feira que conecta o agronegócio, empreendedorismo, gastronomia, diversos shows nacionais esperando por você. FenaSoja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Ketem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Alibem e Corsã. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. FenaSoja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h50 e a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho missioneiro com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Hoje a gente está falando mais da programação dos nossos 400 anos, da Missa Terra Sem Mares, que acontece no dia 26/4, no domingo, às 18 horas. E também a gente vai falar agora do Viva RS, que acontece um dia antes, no dia 25, é isso, Marconi? Um dia anterior, a mesma praça, então recebe aí o Viva RS. São mais de 30 empreendimentos, né? Uma programação cultural aí. A intenção é a gente transformar mesmo nosso centro histórico num grande receptor de grandes eventos. Com certeza, o centro histórico é muito bonito, né? A nossa catedral, ela tem uma beleza cênica ímpar, né? Acho que no Rio Grande do Sul a gente pode encontrar outras praças como a nossa, assim, bonitas, mas só a nossa tem a história junto.
Olha que eu conheço bastante o Rio Grande do Sul. Conhece? Tem praças bonitas, mas com história e beleza e uma catedral como a nossa, não tem igual. Então, o Viva RS é uma iniciativa também do governo do estado ali, com apoio, né, do governo do estado. Ela vai ter, então, 30 empreendimentos, como tu falaste, música dos mais variados, tá? Rock, pagode, música gauchesca. Não tenho aqui o nome dos que estão sendo fechados, porque ainda não foram todos fechados, mas também vai ter uma experiência que eu convido todos. É um evento que começa às 10 da manhã e vai, se eu não me engano, até às 20 horas, ali na praça, né, no sábado, onde empreendimentos não só de Santo Ângelo, mas do entorno da região das Missões, né? Então, sítios, propriedades que recebem o público vão estar ali trazendo as suas experiências. De uma forma com que a pessoa possa ir até a praça, ela faz uma degustação de uma experiência e se ela se interessar, ela pode retornar a essa propriedade. Eu convido bem a família a ir lá. Que né? legal isso, Marconi. Porque eu não sei que todas elas, não sou eu que estou cuidando disso aí, né? Eu não sei todas as propriedades que já fecharam, mas vamos dar um exemplo aqui, tá? Um sítio que tem pequenos animais. Então vai estar ali, você vai poder interagir com esses pequenos animais, você vai ver como as crianças vão gostar disso e vai dizer, olha, eu quero agendar para ir. Agendar. O Viva RS, ele é por região, né? E ele tem o objetivo, então, de demonstrar, tornar um local, uma feira para demonstrar o potencial turístico da própria região para a gente circular pela própria região aqui. Além do que tem a parte de gastronomia e bebidas ali também. E a gente tem desde pequenos empreendedores, então, participando até o setor de turismo, enfim, como tu disse, gastronomia, cultura, experiências locais. Uma coisa que a gente já conversou muitas vezes, Marconi, que é essa questão, né, inclusive a secretaria que tu representa, que é do desenvolvimento econômico, além da questão cultural, da questão da identidade, é um grande movimento, né, nessa questão do turismo e desenvolvimento econômico, né, esses eventos. Porque o pessoal, muitas vezes olha hoje para Gramado e diz assim, Gramado, não, só que você tem que voltar no tempo e olhar para Gramado há 30, 40 anos atrás. E Gramado começou exatamente assim, com o pessoal de perto que começou a ir a Gramado. Quer dizer, o turismo, ele começa a funcionar internamente com o pessoal de perto e assim, o turismo movimenta muito a economia, ele movimenta tanto, só que a gente não percebe o quanto ele movimenta a economia. Tá? Eu digo, um final de semana que você vai até um local, você utilizou gasolina, você utilizou restaurante, aí esse restaurante comprou aonde esses produtos? Sim. Da onde que é aquele queijo que está sendo servido ali? Muitas vezes de um produtor local. E se não houvesse turismo, para quem ele venderia isso aí? Sim. Tá? Então, é uma roda que movimenta muito a economia e ela é muito democrática, né? Ela pega todos os segmentos da sociedade. Sim, sim. A gente já falou disso, né, outras vezes, mas acho que a comunidade vai começar a sentir a importância disso a partir de notas fiscais geradas, né? A partir de notas fiscais geradas, eu acho que a coisa começa de fato a acontecer e eu acredito muito, assim, nesse momento que a gente está vivendo dos 400 anos, porque para além da questão cultural, do reforço da nossa história, da questão da nossa identidade mesmo, das nossas raízes, a gente está construindo um grande legado, como a gente falou aqui antes, né? E a ideia é, de fato, a gente continuar colhendo isso através de desenvolvimento econômico e de educação, principalmente, né, Marconi? Porque a gente sempre fala isso aqui, do quanto que a gente poderia estar fomentando muito mais nas escolas, por exemplo, né, com as nossas crianças, a nossa história, porque enquanto a nossa comunidade não se apropriar da nossa história, para que o nosso turista, quando chegar aqui, né, seja recepcionado não só pelos responsáveis, mas por toda a comunidade, sabendo o que aconteceu aqui, contando a nossa história, como acontece em Gramado, por exemplo, né? Então, isso precisa que seja um conjunto de coisas acontecendo, né? Então, todo mundo precisa se apropriar disso. Eu acho que lentamente essa questão da história nos colégios, ela
lentamente está começando, né? Isso aí não é uma coisa que explode de um dia para outro, ela lentamente vai e vai. Porque eu tenho visto, às vezes, algumas crianças têm vindo até mim perguntar, que me vêm ali na praça e vêm perguntar para mim, eu sei que são crianças de colégio e até outras crianças que sabem que eu trabalho com isso, então eu noto que os professores municipais, estaduais e particulares já estão trabalhando essa questão da história mais forte. Eles sempre trabalharam, mas agora estão focando mais. Né? A gente está quase partindo para o final. Eu queria, Martim, que tu, né, para quem nunca teve contato com a Missa Terra Sem Males, ou para quem sabe não ouviu os 2 primeiros blocos aqui do nosso programa, que tu deixasse um convite, que tu falasse, né, para a nossa comunidade, para que estejam presentes lá no dia 26, às 18 horas, na nossa Praça da Catedral, para viver essa experiência junto contigo. Amigos de Santo Ângelo e região missioneira, nós estamos fazendo o maior esforço para trazer este momento, para criar este momento, e convido para vocês estar junto com nós o dia 26. O dia 26, às 18 horas, quando o campanário da Catedral Angelopolitana anunciar a missa, nós vamos realizar o evento. Convoco a vocês, convido para estar juntos e poder vivenciar este momento tão simbólico que nos unifica e que nos dá realmente uma visão de que nós somos realmente missioneiros e ao mesmo tempo nós estamos com a nossa história nas mãos. Podemos vivenciar isso. E mais um reforço, então, de que eu vou estar sexta-feira às 19 horas no Centro Municipal de Cultura Antônio Seppi. Vou estar nesse momento às 19 horas, sexta-feira, e sábado às 15 horas eu vou estar recepcionando e eu vou direcionar e comunicar para todos os coralistas como vai ser a dinâmica, né, de toda esta celebração. Vai ser incrível, né? Já vai escolheu ser o teu incrível. dia, Dani? Eu vou ir no sábado. Estarei no sábado lá. Se eu conseguir, eu vou nos 2 dias, inclusive. Eu tenho uma coisa para dizer. Eu sou uma pessoa que choro com coral. Independente, Natal é uma coisa. Onde eu ouço um coral, se eu ver, então, eu choro na hora, desperta em mim na hora, assim, eu posso me segurar e eu choro. Então, eu tenho certeza que eu vou estar lá cantando e eu vou estar chorando junto, porque é uma coisa que me emociona muito, né? E eu queria que o senhor finalizasse me falando qual a reação que o senhor espera que a comunidade tenha com essa missa. Eu tenho a expectativa, porque já aconteceu aqui. Já aconteceu em 2002, já aconteceu com um público de 5.000 pessoas, dita pela Brigada Militar, né, que estavam presentes com nós. E desde esse momento, de Santo Ângelo, 2002, esta obra foi para todo o Brasil. 13 capitais já foram feitas. E 10 apresentações na Espanha, desde Madrid, Barcelona, Segovia, Soria, Santiago de Compostela, Bilbao, enfim, 10 cidades que foi apresentada esta obra, Missa Terra Sem Males, e também no México e também no Equador, na Universidade do Equador. Então, estamos realmente com uma expectativa, como sempre foi Santo Ângelo, porque foi Santo Ângelo que nos deu realmente a oportunidade de mostrar isso que nós vamos mostrar no domingo 26, às 18 horas, vamos apresentar este momento. Esse momento emocionante que aconteceu há 24 anos atrás e a gente retoma agora. Gente, que prazer que foi essa conversa. Muito obrigada pela presença, Marconi. Obrigada por terem vindo. Obrigada pela disponibilidade. O cafezinho segue aí de portas abertas para recebê-los em outros momentos, né, para divulgar outros eventos, outras celebrações. Parabéns pelo seu trabalho, maestro, tá? Lindo, fiquei encantada em lhe ouvir. Muito obrigada pela presença. E eu que agradeço conhecer você e seu trabalho da divulgação da cultura.
Muito obrigada. Hoje a gente falou de encontros entre passado e presente, entre fé e cultura, entre diferentes formas de entender a nossa própria história. A Missa Terra Sem Males não é só uma celebração, é um convite à reflexão sobre identidade, memória e pertencimento. E junto com o Viva RS, mostra uma cidade que não apenas comemora, mas que se coloca em movimento. Nosso agradecimento aos nossos parceiros do Cafezinho Missioneiro Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Fena Soja 2026. E para quem vai aproveitar esses dias na região, um destaque especial para o Tenondé Parque Hotel, que oferece estrutura e acolhimento para quem quer viver essa experiência completa aqui nas Missões. Um ótimo dia para vocês e até amanhã com mais cafezinho. Tchau, tchau.